Graça e paz do seu Jesus Cristo, queridos. Hoje falaremos sobre lições bíblicas, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Hoje vamos falar sobre uma visão bíblica do corpo e do corpo. Uma visão bíblica do corpo. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o teu nome. Quer dizer que Deus criou o homem não para ficar viajando por aí, não para ficar vagando. Deus criou o homem para glorificar o seu nome. Glória a Deus, aleluia. A todo instante está glorificando, está pedindo a Deus, está adorando. Glória a Deus. A criação do ser humano, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque as demais coisas, Deus disse à terra, para a terra fazer do seu jeito. Terra, gere todos os animais. A água da mesma forma. Gere todos os peixes, a sua espécie. E assim foi. Mas Deus criou a sua semelhança. Deus fez uma imagem e soprou o fôlego de vida, tanto no homem como no da mulher. Rei da glória, santo e bendito é o teu nome. O homem não foi criado por evolução, nem mesmo no macaco. Rei da glória. Porque Deus criou o homem, Deus fez a sua imagem e semelhança. Não foi do macaco, não foi por evolução. Ele que o fez, ele que o criou. Rei da glória. Podemos ver que o macaco não tem evolução. Quantos e quantos anos existe, ele é da mesma espécie, do mesmo jeito. Eles não evoluem. A constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma. Glória a Deus, aleluia. A denominação humana é denominada de triconomia, ou seja, três substâncias, alma, espírito e corpo. Lá em Hebreus 4:12, Rei da glória, aleluia. Espírito, alma e corpo. Espírito, porque Deus que colocou o fôlego sobre nós, então vivemos em espírito, Rei da glória. Corpo carnal, essa matéria que estamos nela, Rei da glória. E alma, porque a alma volta, a alma é o fôlego que vai voltar para Deus. Então se a gente ficar firme na perspectiva e na perseverança até o fim, fazendo a vontade dele, poderemos ser salvos, sim. Mas tentamos buscar cada vez mais a sua presença. Rei da glória. Queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas de nosso ser foram afetadas pelo pecado. Glória a Deus, aleluia. A partir da queda, todos os seres humanos nascem no pecado. Em Salmo 51:5, ele diz: portanto, o pecado não passado adiante meramente pela força do mal, exemplo, mas é um inerente à natureza humana. Digamos que você não fala palavrão, de repente seu filho chega em casa e começa a falar palavrão. Você não agrada, você não gosta disso, mas infelizmente é a natureza. Vivemos num mundo que, quando você quer buscar o Espírito, você quer buscar a Deus, a sua alma vai lutar entre espírito e carne. A sua alma, o seu espírito vai lutar contra a carne. Então muitas vezes, se você não observar as coisas de Deus e for viver pela carne, sai palavrão, sai coisas erradas. Aquela pessoa que está em constante oração, buscando a Deus, orando a Deus, tem aquele diálogo com Deus. Então ele ora, pede a Deus e vai ser difícil falar palavrão. Não vai sair coisas torpes da sua boca. Glória a Deus, aleluia. A
A visão bíblica do corpo, a parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. O termo carne, do grego sax, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é invólucro da parte material do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito deixam. A carne geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum. Romanos 7, 18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem, e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Glória a Deus, aleluia. Porque aqui quer dizer que o corpo, a gente vive no pecado, mas devemos sempre estar procurando abandonar esse pecado, procurar não fazer, sempre pedir a Deus, Senhor, me perdoa, mas procurar não voltar a fazer tal ato. Rei da glória. E você em constante oração, orando em mente, também, Deus te abençoa bastante. Glória a Deus. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6, 13. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. Nesse sentido, essa parte material dos salvos deve ser santa e usada para glorificar a Deus. Rei da glória. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Aqui, o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo. Glória a Deus. Porque Ele morreu na cruz, derramou seu sangue para nos salvar, para nos perdoar. Antes, devíamos matar animais para perdoar pecados, hoje não. Hoje basta-nos arrepender de coração e Deus está ali para nos perdoar. Glória a Deus, aleluia. Santo e bendito é o teu nome. Rei da glória. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para prostituição. Isso que eu já falei. Glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Hebreus 2, 14 e 15. E garantiu a nossa ressurreição. 1 Coríntios 6, 14 e 2 Coríntios 4, 14. 1 Coríntios 6, 14. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário, onde a parte material do ser humano subsiste de modo consciente. Glória a Deus, aleluia. Você deve ler a Bíblia para entender isso. Em Lucas 9, 28, 31 e Lucas 16, 22 a 31. Você lendo lá, você vai entender melhor. Glória a Deus, aleluia. A visão secular do corpo. Hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Contudo, em tempos pós-modernos, de busca de felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade. Com o hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Glória a Deus, aleluia. Quer dizer que não é proibido. Então, o narcisismo alude ao amor excessivo que uma pessoa tem por si próprio. Diz a lenda que o narcisismo era um príncipe, vivia em um castelo e nunca tinha saído do castelo, mas um dia ele resolve sair. De repente, ele andando ali pela floresta, andando ali pelas matas, de repente, cidade encontra um rio.
A hora que ele olha no rio, aquela imagem linda, ele achou bonito aquilo, achou interessante. Ele, ó, mas que lindo. Começou a apaixonar por si mesmo, pela própria pessoa. Então, quando passou, não se importa com o outro. Aqui o narcisismo é quando a pessoa não se importa com o outro. Paulo não quer dizer que o exercício físico é pecado, porque fazer caminhada faz bem para a saúde. Mas você fazer pensando, vou ficar bonito, eu vou ficar forte, aí sim, isso não é narcisismo. Você deve fazer para a saúde e não para adquirir um corpo perfeito. Glória a Deus, aleluia. Rei da glória. Então a academia deve ser fazendo por precisão e não para ficar bonito. Rei da glória. Erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão de seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. Glória a Deus. Você que assiste filmes, cartazes e novelas, há muita erotização. O sexo deve ser dentro de casa, deve ser dentro do casamento. Glória a Deus. Não é se expondo. Isso já não é parte de Deus. Deus já não agrada desse ato. Deus fez o homem para multiplicar, mas dentro do seu lar, no casamento. Glória a Deus, aleluia. Liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Rei da glória, aleluia. Você escolhe o que quiser, mas as contas vão chegar. Deus vai cobrar. Você pode fazer o que quiser, pode se prostituir, pode roubar, o que você quiser pode fazer, mas Deus vai cobrar depois. Futuramente Deus vai te cobrar. O que você fizer nessa terra, você vai ter que dar conta, seja ela boa ou não. Seja para você ter a salvação ou não. Deus vai cobrar. Então procure fazer o certo. Procure andar certinho, conforme Deus requer. Concluindo, criado da terra, a imagem e semelhanças divinas, o homem é constituído de 3 substâncias, espírito, alma e corpo. Nessa concepção, não podemos pecar com o corpo sem afetar o espírito e a alma. O corpo é morada do espírito, que não habita em santuário impróprio, impuro. Na vida de Cristo, o corpo do santo será glorificado. Assim, o corpo não deve ser tratado como algo pejorativo. O princípio de cuidar da santidade do corpo deve ser observado pelos que pertencem a Deus. Então, tudo que você fizer, tudo, Deus vai te cobrar futuramente. Seja você servindo a Ele ou não. Então, vamos procurar agradar a Ele. Isso é bom e agradável. E você aí que teve seu tempinho para ouvir esse vídeo, deixa um like aí, que isso ajuda bastante o vídeo. E vou estar orando por vocês, que a graça e a paz de Cristo permaneçam em vossos lares para sempre. Amém.